É isso aí, caro aluno, estamos aqui mais uma vez de volta com você, né? Para analisar mais uma questão da competência 3 de Humanidades, Estado e Direito. Eu sou o professor Paulo Sérgio do curso de Renfil, né? E vamos ver essa questão, mas primeiramente eu queria lembrar você que não deixe de acessar em YouTube Enem para Matheus Prado, para que você possa exatamente, né, tirar suas dúvidas acerca do Enem. Tem uma questão que você vai encontrar aqui, né? É um texto muito longo, mas que enfoca basicamente, né, a questão da colonização que continente, como foi o caso da África, da Ásia, né, e das Américas viveram, né, entre os séculos XVI até por volta do século XIX. É bom lembrar você que esses processos de colonização, eles aconteceram inicialmente, né, na época do capitalismo mercantil, né, que foi patrocinado pelos portugueses, pelos espanhóis, franceses, ingleses, né? E a outra etapa já é a questão do colonialismo lá do século XIX, né? Com o despontar de Alemanha, Itália, né? Japão, enfim, países que vão participar desse novo processo, né? É a etapa do capitalismo industrial. Bom, é bom lembrar você que tanto a América quanto a África e a Ásia foram palco de processos de imposições culturais, né? Especialmente dos europeus. Não se esqueça que a construção da historiografia ocidental é a visão eurocêntrica, né? Isso quer dizer que eles impuseram formas de regime, formas de governo, né? Impuseram estilos de economia, de organização social, né? Padrões culturais no campo da religiosidade, no campo da organização familiar e social, né, modo de governo. Então quer dizer que esses continentes, né, lembram você, né, a África, a Ásia e a América, né, eles foram vítimas desse processo de interferência, né, dos colonizadores europeus. E aqui no texto ele diz, né, que no caso do continente americano, né, tivemos civilizações que, por já terem um padrão cultural definido, né, e por não aceitarem a imposição cultural dos europeus, acabaram sendo escravizados e dizimados. Aí ele fala aqui do Império Azteca, do Império Inca, né, e que no caso do Brasil, até por uma certa não evolução dos povos da chamada América Portuguesa, que é o Brasil, até houve uma certa integração, né, entre brancos e índios, que foram até os índios protegidos pela Igreja Católica, que não foi assim uma ocupação tão violenta como foi no caso da América Espanhola. Agora, no caso da África, o que é que você vai ter a partir desse processo de descolonização que foi exatamente no século XX, né? Uma divisão geográfica que foi traçada, separando etnias, né? Brancas e nativas africanas, né? Isso causou um certo problema, né, na organização interna. Já no caso da Ásia, o que tivemos, digamos que lá no continente asiático, né, o caso da Índia, o caso da China, que já tinha estruturas definidas, houve uma certa resistência, né, em não aceitar a imposição, né, política desses países europeus. É bom lembrar você que nesse continente asiático, né, nós tivemos alguns confrontos entre nativos e europeus. É o caso da Guerra dos Cipaios, que aconteceu na Índia, né, a Guerra dos Boxers, que aconteceu lá na China, né, a Guerra do Ópio também na China contra os ingleses. Isso é uma forma de resistência, né, dos povos asiáticos que, de certa forma, até procuraram preservar mais e mais suas tradições culturais de um passado remoto. É isso aí. Então, aqui nessa questão, né, ele pede exatamente, né, para você analisar a alternativa correta, né, sobre essa relação entre europeus e povos africanos, americanos e asiáticos. Então você pode marcar como correta aqui a letra B, né? A maior distinção entre os processos histórico-formativos dos continentes citados é que se estabelece, né, entre colonizadores e colonizados, né? Ou seja, uma relação entre europeus e demais continente. Então você pode marcar a letra B. É isso aí. Olha, não esqueça, acesse lá o nosso site www.guilhem.org e lá você vai, né, acompanhar a correção com a equipe de professores do curso de Renfil sobre várias questões do Enem. Daqui a pouco eu volto para mais uma questão de Estado e Direito.